cultura muito saudosista. Eu acho que a nossa música predileta, a música que efetivamente caracteriza Portugal, que é o fado, é uma questão claramente que demonstra aquilo que é a nossa cultura saudosista e que tem sido de anos para cá. Somos uma cultura de muita luta, muito sacrifício, nomeadamente pela história que temos, nem sempre boa, mas em muitas fases muito positiva. Ou como nós olhamos para um africano, nós conseguimos identificar de tal forma, ou o cabelo, a gente, mesmo ao longe, não conhecendo, consegue identificar, é igualzinho o brasileiro. O brasileiro é um povo que de longe consegue-se notar. Eu acho que o português consegue confundir um bocadinho porque acho que ainda não tem ali uma característica bem identificada. Eu acho que a cultura portuguesa, se a pudéssemos caracterizar de uma forma muito simples, seria saudosista e de certa maneira triste até. Não é, e aí nota-se logo o choque entre a cultura brasileira, que é uma cultura muito mais alegre e muito mais entusiasmante nesse sentido, pelo menos na minha opinião, do que é a cultura portuguesa, claramente. Os brasileiros, basta dizer a palavra Brasil. Brasil é festa, é alegria, é vida, mas porque já vem da cultura, da maneira de ser, já fazem parte da vida dos brasileiros, sim, ser alegre, ser simples, desenrascados. Eu me senti muito acolhida, eu me surpreendi nisso, porque a gente tem uma ideia, pelo menos eu tinha uma ideia ainda quando estava no Brasil, de que eles eram mais secos, eles eram mais frios, talvez por serem europeus, e diferente de nós brasileiros. E quando eu cheguei aqui no Porto, especificamente, eu fui surpreendida. E eu consigo identificar traços até parecidos com a parte nordeste, digamos assim, do Brasil, aqui com as pessoas do norte. Né? Essa questão de acolhimento, essa questão de falar alto. Nestes 10 anos, eu vi muita realidade, muita família brasileira, bastante família brasileira cá, muita gente que veio para passear e de repente decidiu ficar porque gosta do país, gosta das pessoas, gosta da comida, gosta da qualidade de vida, gosta da estabilidade do país. O brasileiro enquadra muito rapidamente na sociedade portuguesa, principalmente os estudantes que eu acompanho mais de perto, que pedem o nosso auxílio a relações internacionais, ou estar no convívio de um jogo de futebol, ou ir ver um jogo ao café, assim, alguma coisa. Os brasileiros gostam de ver futebol, é só futebol à frente e mais nada. Eu, no meu ponto de vista, sim, eu acho que está a haver mais concertos ligados a migrantes, não só migrantes, mas também pessoas que vivem cá, famílias brasileiras, do que africanos. Não estou me sentindo um bocadinho rebaixado por causa disso, não, mas eu acho que o facto de ter um fluxo grande de brasileiros e estrangeiros cá é uma forma de também conhecer as duas culturas, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção mesmo quando eu cheguei aqui, desde a primeira vez, os primeiros dias aqui em Portugal, é o quanto aqui em Portugal se consome música brasileira. A música é cada vez mais, e não são os estilos de música tradicionais como a bossa nova e outros, é o estilo de músicas como o funk, o sertanejo, é um estilo de música que cada vez mais, se formos a qualquer discoteca, a qualquer espaço noturno no Porto, vamos ouvir muito mais funk ou sertanejo do que música portuguesa ou do que música comercial. Eu acho que nesses quase 2 anos que eu estou aqui em Portugal, eu ouvi mais funk e sertanejo até, do que os anos todos que eu morei no Brasil. Eu falo dos meus ritmos, que é Kizomba, Samba, que você conhece alguns. Era difícil na altura, era difícil porque eram ritmos que o pessoal ouvia, mas com som baixo. O pessoal não conhecia muito esse lado, mas é um lado que depois começou a crescer bastante. Não só na cidade pequena, como no centro da cidade, como no norte. Então começou a crescer esse lado, o pessoal hoje ouve Kizomba, há bares de Kizomba, há concertos de Kizomba, workshop de Kizomba. Maioritariamente português, é música nomeadamente que vem de música com um toque angolano, um toque de kizomba, um toque africano, é muito mais com um toque africano do que a música puramente portuguesa. Porque é como eu disse anteriormente, a música portuguesa por si tem um toque saudosista. Independentemente de ser o fado ou não, nós temos sempre aquele toque de dar um ar de sofrimento, de âmago, que a música brasileira normalmente não tem. A música alegre é uma música que, mesmo falando de temas tristes, nos dá uma perspectiva sorridente, uma perspectiva feliz sobre aquilo que é a cultura brasileira. E aqui você escuta o tempo inteiro, qualquer festa que você vai, e eles consomem e cantam. E eu já fui para festas aqui em discotecas, com portugueses cantando samba, por exemplo. Portugueses cantando forró. Isso é uma coisa que, meu Deus do céu, me chamou muita atenção, que eu jamais imaginava que isso acontecesse, poderia estar acontecendo aqui. De cultura, e para nós eu acho que os portugueses aceitam muito bem a cultura brasileira, uma cultura que é um choque um bocadinho com a nossa, nesse sentido, mas tem muitas parecenças e tem muitas coisas das quais o português
por natureza gosta, digamos assim, não é geral, claro, há sempre exceções, mas a exceção confirma a regra, e neste caso é claramente esse exemplo, e acho que tem sido muito bom a cultura brasileira estar presente, eu pelo menos falo por mim, acho que é extremamente interessante termos esse parecer, essa junção, porque no fundo, tanto o Brasil é parte de nós como nós somos parte do Brasil, e isso é inegável. Eu me encantei pelo fado, eu já tive a oportunidade de ir para 2 shows aqui, e eu vi quanto eles também são orgulhosos, né, das coisas que ele tem. E aqui eu conheci a música Pimba, que é um tipo de música, é um ritmo, né, que também eu vejo que nas festas, principalmente festa aberta, em parques, sempre tem alguma banda tocando. Seria o equivalente ao nosso brega lá no Brasil. Na margem sul, mais a sul, na costa sul de Portugal, falando-se exatamente a cidade de Lolé, é a melhor cidade com o melhor carnaval aqui em Portugal. Como é que é feito o carnaval? O carnaval é igualzinho ao carnaval brasileiro. A estrutura do carnaval é parecida. Então, ou seja, houve essa necessidade de tirar essa cultura, fazer essa mistura que eles tinham tanto medo de interligar esses dois povos, o facto de ser um povo diferente, mas somos todos parecidos, conseguem perceber que somos parecidos. Juntar as duas culturas, os dois povos, é melhor, eles têm a ganhar, não tem nada a perder. Eu acho que isso é tudo uma questão de evolução, nomeadamente desde o início dos tempos as culturas foram evoluindo e as sociedades tiveram que se adaptar a diferentes influências, diferentes culturas e diferentes costumes. Eu acho que essa questão coloca-se se uma pessoa for puramente tradicionalista, porque não se coloca, temos que saber absorver o bom das outras culturas e dar o bom da nossa para tornar os costumes ainda melhor. Eu acho que é um bocadinho de receio, sabe? De receio porque o pessoal chega novo, vai querer ocupar um lugar ou vai ter mais, sei lá, vai ter mais privilégio em relação ao povo daqui, mas não, eu não acho que isso seja um bicho de 7 cabeças. Eu acho que preconceito vem simplesmente para degradar a pessoa em si. Eu acho que a população jovem cada vez menos tem esse preconceito, na minha opinião. Agora, a população mais velha vê a entrada de população estrangeira, nomeadamente, neste caso, os venezuelanos, os brasileiros, que é um costume de nós para lá e os brasileiros para cá, é perfeitamente normal, vê um bocadinho como quase um intruso àquilo que é a nossa cultura e àquilo que são os nossos costumes. Perpetue uma imagem negativa do Brasil, entendeu? A questão do jeitinho, que a gente sabe que os portugueses, alguns também agem assim. A gente não roubou nada de ninguém, né? A gente herdou, mas a gente lá potencializou, assim, levou para outro nível. Há o ditado que diz, sempre um peixe podre no meio de muito acaba por estragar, não é? O que acontece todos os anos mesmo, e tenho sempre esse desagrado e tratar dessas situações, é que os alunos estrangeiros, não interessa nacionalidades, basta que faça um deles faça uma asneira com um proprietário ou com um espaço de serviço, já aquela nacionalidade fica um bocadinho marcada, sabes? Por exemplo, coisas em relação ao estereótipo que foi criado da mulher brasileira, de que são todas oferecidas e que são vadias, com a perdão da palavra, e que firmou foi construída essa ideia, e que mesmo tantos anos depois passados, com tantas mulheres vindo com outros propósitos, senão de, né, que algum dia já aconteceu, e ainda se tem essa ideia. O que por vezes nem é verdade, pode ser verdade em algumas zonas, admito que sim, não digo que não, mas por vezes nem é verdade. Eu acho que essa falta de abertura para uma possível situação dessas é preocupante, porque o mundo evolui e todas as culturas vivem de pessoas de outros países e é importante sabermos acolher toda a gente. Porque a convivência faz com que as pessoas conheçam as outras e vejam, ele não é tão mal assim, sabe? O brasileiro não é ladrão, o brasileiro não é vadia, não, entende? Olha, conheço brasileiras que não... Aquilo que já me contaram, aquelas histórias que aconteceram lá no passado, atualmente não é mais assim, entende? As pessoas vieram para estudar, as pessoas estão vindo para trabalhar, as pessoas são existe gente de bem também, sabe? Porque gente que não presta tem em todo canto, né? E isso houve bastante crescimento das pessoas que vieram para passear na altura e decidiram ficar cá e morar cá. A estabilidade. Só que o que é que acontece? O Portugal é um país pequeno. Sendo um país pequeno, há mais de 10 milhões de portugueses migrados fora. Então, ou seja, eles notam-se a diferença que há mais pessoal imigrados, nesse caso brasileiros, vir para cá, porque Portugal é um país pequeno. Eu acho que Portugal já está inchado. Já tem gente demais, assim, sabe? E eu vejo isso em relação, por exemplo, a trabalho. Não é tão fácil conseguir trabalho.
Em algumas áreas específicas você consegue, mas em outras áreas você já não consegue. E é como eu digo, desde que eu cheguei aqui até agora, eu vejo que isso só está aumentando, assim, sabe? Que a quantidade de gente que está chegando aqui, de brasileiro e de outras nacionalidades, está inchando um país que é pequenininho, que tem um mercado pequeno, que não tem condições de absorver todo esse pessoal que está chegando. Mas eu acho que essa questão do mercado de trabalho é uma questão claramente que se entende, porque os postos de trabalho vão continuar a existir e não vão crescer na mesma medida em que o crescimento da população, nomeadamente da imigração em Portugal. E isso faz claramente diferenças em termos daquilo que é a ocupação de cargos, até que ponto é que os portugueses vão ter de abdicar de certos cargos para uma população estrangeira. Mas acho que desde que essa seleção, essa triagem, seja feita com base naquilo que é a formação e aquilo que é o conhecimento de cada um dos membros, e se for tratado de forma igual um brasileiro, um português, ou um italiano, um francês, um chinês, independentemente daquilo que for, eu acho que é perfeitamente aceitável que tal se realize. Temos que ser caracterizados por aquilo que somos, por a formação que temos e por aquilo que podemos oferecer a um determinado empregador. E se for feita essa diferença, perfeito. Mas isso não vai estragar em nada, não vem a tirar esse lado português, não vem criticar, não vem prejudicar ninguém. Cresceu bastante em termos economicamente, em termos mobiliário, por isso não há... A gente não só estamos a ser visitados por pessoas, né? Povos vizinhos, mas sim eles também estão a apostar na economia de Portugal em si. Em termos de vantagens, existem muitas, nomeadamente porque uma cultura, como eu já mencionei, uma cultura estrangeira a vir para cá é sempre positiva, e no caso a cultura brasileira para mim é uma vantagem clara. Até que ponto é que teremos capacidade, nomeadamente em termos políticos, em termos económicos, de acolher 7, 8, 9% de população brasileira no nosso país? Não sei, sinceramente não acredito. Acho difícil termos estruturas montadas para poder absorver o que de melhor podemos absorver de uma possível diáspora dessas. Acho que os brasileiros nem era o pior choque, sinceramente, porque é uma cultura relativamente semelhante à nossa, mas vai ser difícil entender até que ponto é que os brasileiros se vão conseguir imiscuir na nossa cultura e de até que forma é que a abertura em geral da população portuguesa vai ser para absorver a cultura brasileira a esse nível, porque isto é como tudo, se for só um bocadinho, se for só uma pessoa no grupo, uma pessoa tolera, agora se for 10, 15, há certos membros que não vão achar tão interessante, e em Portugal, por muito que haja essa abertura e a população jovem tenha essa capacidade de absorver e aceitar as culturas como elas são, há certas faixas etárias da população que não têm, e isso vai ser claramente uma dificuldade. É para tentar ter esse outro lado, conhecer esse outro lado, essa outra cultura, essa outra perspectiva, essa gastronomia, as pessoas, a cidade, o ambiente. Então, unir essas duas coisas é que quebra o preconceito. Sinceramente, eu acho que preconceito é uma coisa que pode-se quebrar. Se as pessoas têm mérito, têm receio de o fazer. Simplesmente isso. E, sobretudo, é povo, mesma língua, entende-se. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo é para vomitar, eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo é pra te esclarecer.